Olá, me chamo Marcos Trigueiro, sou um dos sócios fundadores da Think Finance, que tem como missão transformar o Brasil através da educação financeira. A gente faz isso por meio do apoio ao profissional planejador financeiro. E eu estou aqui hoje para te falar um pouco da metodologia que a gente desenvolveu nesses 2 anos de mercado e como a nossa metodologia acelera o resultado de quem está iniciando nessa trajetória como planejador financeiro e como a nossa metodologia otimiza o resultado de quem já atua no mercado como planejador financeiro. Bom, antes de eu te falar um pouquinho da nossa metodologia, eu preciso te explicar quais são os perfis de planejadores financeiros que a nossa metodologia atende. A gente desenvolveu a nossa metodologia Think, que é uma metodologia que já é validada e comprovada por alguns planejadores financeiros que visualizaram, entenderam e estudaram o nosso método, que é justamente o primeiro perfil, é aquela pessoa que tem uma certa aptidão às finanças pessoais, que tem um certo interesse no assunto, aquela pessoa que tem curiosidade, vê diversos vídeos, acompanha diversos influenciadores sobre o tema e possivelmente gostaria de trabalhar nesse mercado, mas não faz a menor ideia de como começar a ingressar nesse cenário. Para essa pessoa, a gente traz a nossa metodologia, agrega a nossa metodologia e forma essa pessoa para se tornar um planejador financeiro, uma planejadora financeira de sucesso. Um profissional que transforma a vida das pessoas através da educação financeira, através da otimização da relação das pessoas com suas finanças pessoais, tirando o seu cliente de um cenário muitas vezes de dívida, um cenário muitas vezes de estresse financeiro, para um cenário de realização de viagens planejadas, conquistas dos seus objetivos financeiros e muito mais. Um cenário em que o seu cliente ele começa a entender sobre suas finanças pessoais e começa a elevar o seu patamar financeiro. O segundo perfil de planejador financeiro, o segundo perfil que nossa formação, nossa metodologia atende, é aquela pessoa que já atua como planejador financeiro, já entende sobre finanças e consegue agregar na vida de outras pessoas. Mas essa pessoa não tem uma metodologia firme, não passa a melhor mensagem. Essa metodologia não é uma metodologia que foi comprovada, validada, que agregue valor para o seu cliente. É aquela pessoa que já atua na profissão, mas faz aquele velho feijão com arroz. Entende o orçamento da pessoa, vê o fluxo de caixa e dá alguns direcionamentos. Quando vida financeira vai muito além disso. Vai de segurança financeira, vai de proteção patrimonial, proteção pessoal, proteção profissional, vai de investimentos, acúmulo de capital, acúmulo de milhas, realização de viagens, estratégias de aquisição de bens, expansão de capital, garantia de renda futura e muito mais. Então, só dei uma pincelada aqui sobre alguns pontos que a gente vai abordar hoje, mas de modo geral a gente atende esses 2 perfis. Quem quer iniciar no mercado financeiro e quem já atua e não tem uma metodologia comprovada e validada. Introduzido essa metodologia, a gente vai agora falar um pouco sobre o desenvolvimento, sobre como é que a nossa metodologia, como a gente pensou na nossa metodologia e como ela vai agregar no nosso planejador financeiro. Começando a falar sobre a nossa metodologia, a gente pensou, por mais que a nossa metodologia ela incentive o nosso profissional planejador financeiro, o que é que a gente pensou? Bom, como é que a gente vai agregar nesse profissional que já atua no mercado, como é que a gente vai fazer ele enxergar que a metodologia dele não é uma metodologia que aborda todos os pontos sensíveis na vida financeira do seu cliente. Então a gente pensou nos principais pontos do mercado financeiro e agregou através de diversas ferramentas, através de uma estratégia, através de um mapa mental, como esse planejador financeiro já atuante, ele vai começar a tocar em diversos aspectos da vida financeira do seu cliente que antes ele não tinha nem visto. E a partir desse momento, ele vai enxergar valor na nossa metodologia e vai conseguir fazer muito além disso. Ele vai conseguir fazer com que seu cliente enxergue valor no seu trabalho. E a partir desse momento, a gente começa a entrar
na metodologia da Think Finance. Bom, na nossa metodologia, o começo da metodologia é justamente quando a gente começa a abordar os nossos primeiros clientes. Só que, antes da gente abordar os primeiros clientes, a gente precisa entender os conceitos gerais sobre a profissão de planejador financeiro. A gente fala sobre marketing pessoal, a importância de você ser visto como um profissional do mercado financeiro. Por exemplo, se você for fazer uma reunião com seu cliente de camisa regata, com óculos escuro, não vai gerar credibilidade nenhuma, não vai gerar autoridade nenhuma. Muitas vezes o cliente vai achar que você está brincando de falar sobre dinheiro. Coisa que, se você fizer uma reunião com uma camisa social, um blazer, uma gravata, qualquer coisa assim, vai gerar muito mais autoridade. Vai gerar muito mais confiança em tudo aquilo que você fala. Além disso, outros conceitos gerais sobre ética na profissão de planejador financeiro. E quando a gente fala de ética, é muito importante você trazer essa ética e alinhar com a sua ética pessoal, de não querer recomendar aquele produto que você vai ganhar mais, mas sim recomendar o que é melhor para o seu cliente. Porque você sempre recomendando o que é melhor para o seu cliente, você sempre vai entender o lado do seu cliente. Esse cliente, ele sempre vai estar com você e ele sempre vai indicar o seu serviço para outras pessoas, assim, escalando seus resultados no mercado financeiro. Quais são os deveres de um planejador financeiro? A gente ensina diversos conceitos gerais sobre como é que está o mercado financeiro hoje em relação à educação financeira, como é que é a educação financeira a nível nacional, o gap que a gente tem no mercado hoje em relação a finanças pessoais e a gente tem também que olhar o outro lado da mesma moeda. Como esse gap ele se torna uma oportunidade para a nossa profissão, porque cada vez mais pessoas estão buscando uma decisão, um auxílio profissional nessa tomada de decisão, quando fala de finanças pessoais. E aí, depois que a gente entende esses conhecimentos gerais, essa introdução sobre a carreira de planejador financeiro, os deveres de um planejador financeiro, quanto ganha um planejador financeiro, marketing pessoal, ética e muito mais, a gente começa a entender o potencial que a nossa profissão tem e a transformação que a nossa profissão causa na vida de outras pessoas. E a partir disso, a gente começa a entender como é que a gente vai impactar diretamente a vida dessas outras pessoas. E aí, não adianta a gente entender conceitos técnicos sem a gente conseguir passar a melhor mensagem possível, sem a gente gerar necessidade naquela pessoa da nossa profissão, do produto que a gente está entregando. Porque o que é que acontece hoje? Pelo brasileiro, ele não tem uma afinidade, de modo geral, tá? Falando, com as finanças pessoais. A maioria dos brasileiros não enxergam a necessidade de se educar financeiramente. A não ser que você, como planejador financeiro, gere essa necessidade naquele seu possível cliente. E a partir do momento que você vai gerar necessidade nessa pessoa, você precisa apresentar a solução, apresentar o produto e serviço que você está vendendo, que é justamente o planejamento financeiro. E você precisa mostrar como esse planejamento financeiro vai tirar ele do cenário atual e vai levar ele para outro, para patamar financeiro que antes ele nem sonhava, que possivelmente ele nem acredita que vai conquistar, que vai chegar nesse nível. Mas você precisa gerar essa necessidade nessa pessoa para que essa pessoa contrate seu produto e serviço, veja os benefícios que de fato você tem e consiga, na linha do tempo, ver o resultado que você causou, o impacto que você causou na vida dela. E para você passar essa melhor mensagem, a gente entra no segundo ponto da nossa metodologia, que é como abordar essas pessoas. Você não pode simplesmente falar, ó, bicho, tu não tem educação financeira nenhuma. Tua vida financeira hoje tá uma tragédia. E você precisa melhorar. Não, você não pode simplesmente abordar essa pessoa e falar de uma forma totalmente discriminosa. Não, isso aí você não vai conseguir gerar necessidade nessa pessoa, muito pelo contrário. Você vai gerar uma raiva naquela pessoa. Então, passar a melhor mensagem é importante. Nessa parte da metodologia, a gente te ensina como você vai abordar formas de falar com essas pessoas, alguns gatilhos mentais, e a gente te explica sobre gatilhos mentais, autoridade, escassez, prova social, e aí a gente entra um pouco no efeito manada, e diversos outros gatilhos mentais
que você vai utilizar para gerar essa necessidade naquela pessoa que você está conversando. Para você gerar pelo menos o interesse dessa pessoa comparecer na primeira reunião. Por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa comparece de livre e espontânea vontade na primeira reunião, você já gerou um interesse nela em ela buscar essa educação financeira e querer sair do seu patamar atual e alcançar um novo patamar. Então a gente vai te ensinar gatilhos mentais, a gente vai te ensinar estratégias de como quebrar diversas objeções que surgem ao longo desse primeiro contato. Por exemplo, já estou endividado, não sei se é possível sair do meu cenário, ou uma objeção que é muito comum. Beleza, eu vou conversar com meu marido, com minha esposa, para poder a gente ver se vai marcar essa reunião. Outra objeção, estou sem tempo na minha agenda. Então tem várias objeções que surgem nesse primeiro contato e é normal. A gente te ensina como você quebra essas objeções e gera de fato aquela necessidade pura de trazer aquela pessoa para a primeira reunião. E como abordar os clientes vai muito além de somente ligação. Vai de como gerar uma necessidade através de diversas mensagens. Você pode abordar o seu cliente através, ou o seu possível cliente, né? Nessa etapa ele ainda não é seu cliente, é um possível cliente, que no mercado a gente chama como lead. E como você vai abordar esses leads em outras redes sociais, como WhatsApp, como Instagram. E também não adianta somente você abordar essas pessoas de forma desenfreada, de forma sem ser direcionada. Por quê? Porque você precisa entender que nesse início, na profissão de planejador financeiro, você vai abordar as pessoas que você tem uma maior credibilidade. Por quê? Enquanto você não é reconhecido ainda no mercado financeiro como planejador, aquela pessoa ela vai sentir o interesse, vai se sentir muito mais aberta pelo nível de confiança e credibilidade que ela sente em você. Então, esse nível de proximidade, esse nível de relacionamento, ele é muito importante para as primeiras pessoas que você vai abordar, para as primeiras pessoas que você vai trazer para poder agregar uma vantagem, entender sobre a vida financeira e possivelmente converter essa pessoa em um cliente. E você precisa de estratégia. O planejador financeiro ele é um empreendedor, ele é o dono do seu próprio negócio. E se você é um empreendedor, você precisa de uma estratégia de abordagem, uma inteligência empreendedora, como eu gosto de chamar. E para essa inteligência empreendedora, você não vai sair abordando qualquer pessoa. Por exemplo, eu, no início da minha profissão, jamais abordaria um cliente que ganha 20, 25, 30 mil por mês. Por quê? Porque eu ainda não tinha confiança, maturidade, tato para lidar com esse tipo de cliente. O que foi que eu fiz? Eu comecei abordando as pessoas que ganhavam 2, 3, 5 mil reais. Fui dando vantagem, agregando na vida financeira dessas pessoas, ganhando confiança como profissional planejador financeiro, para ir depois ir aumentando o ticket daqueles clientes que eu estava abordando. E na vida é assim, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente tem uma evolução. O ser humano é um ser que evolui. Na profissão é a mesma coisa. Você não vai começar na profissão de planejador financeiro sabendo tudo. Mas você precisa entender que o pouco que você sabe já de início e o que você vai aprender ao longo da nossa metodologia vai agregar e muito na vida de outras pessoas. E hoje eu tenho propriedade para atender clientes que ganham 80 mil, 100 mil, 120 mil ou até mais por mês. E eu garanto a você, não é questão de renda, é questão de educação financeira, porque eu tenho clientes que ganham 50, 60 mil que no início do trabalho terminavam no 0 a 0, alguns terminavam até negativos. Enquanto eu tinha clientes que ganhavam 5, 6 mil, que no início do trabalho já poupavam 2, 3. Então é muito questão de educação financeira, muito questão de noção sobre suas finanças pessoais. E eu garanto que o pouco que você sabe pode transformar a vida de muita gente. E a partir do momento que você começa a passar a melhor mensagem para esse possível cliente, para esse lead, a partir do momento que você começa a gerar essa necessidade e trazer ele para a primeira reunião, a próxima etapa da nossa metodologia, do nosso método, é justamente você entender como é que funciona essa primeira reunião. Quais são as informações financeiras que você tem que extrair do seu cliente
Por quê? Porque se você não extrair nenhuma informação financeira relevante, você não vai conseguir montar um planejamento ideal, montar um planejamento personalizado e alinhado com o que aquele cliente quer para a sua vida, o que ele quer atingir nos próximos meses, nos próximos anos. Então, por isso, você entender sobre a primeira reunião, entender cada etapa dessa primeira reunião, quais são os gatilhos que você vai utilizar nessa primeira reunião, quais são as informações-chave que você vai extrair do seu cliente, é fundamental. E para essa primeira reunião, a gente chama essa primeira reunião de avaliação financeira. Alguns planejadores financeiros chamam de anamnese financeira, outros de análise financeira, outros também chamam de anamnese financeira, enfim. A gente chama aqui na SINC de avaliação financeira. E a partir desse momento você vai fazer um diagnóstico 360 graus da vida financeira do seu cliente. E esse diagnóstico 360 graus ele é muito útil para você extrair as informações-chave para a montagem do planejamento financeiro. E aí eu te pergunto, como é que você vai planejar a vida financeira do seu cliente se você não tem as informações certas, as informações relevantes? É que nem você vai planejar uma viagem. Se você vai planejar uma viagem, você precisa ter algumas informações para realizar esse planejamento, como para onde você quer ir, qual o período do ano, quanto você quer gastar e tudo mais. A mesma coisa é para montar um planejamento financeiro. Se você não extrair as informações que são relevantes, você não vai conseguir montar um bom planejamento financeiro para o seu cliente. Então, você ter uma ferramenta, ter uma metodologia e entender cada etapa dessa metodologia e quais são as informações-chave é fundamental para você montar um planejamento financeiro de sucesso. E ao longo dessa primeira reunião, você vai entender sobre informações financeiras da vida atual daquele possível cliente. Como, por exemplo, como é que está o fluxo de caixa dele hoje, quais são todas as entradas que ele tem, quais são todas as saídas que ele tem, se ele já faz algum investimento hoje ou se não faz, quais são os custos fixos, que são os custos mensais obrigatórios, quais são os custos variáveis que ele tem. Vai entender quais são os cartões de crédito, se ele acumula milhas, se ele não acumula milhas. Porque se o cliente tem um objetivo de viajar, de fazer viagens planejadas, você pode potencializar isso através de um acúmulo de milhas, direcionar na consultoria um cartão ideal para aquele perfil de cliente. Vai entender também sobre o poder de poupança, caso o seu cliente tenha esse poder de poupança mensal. E aí você já vai entregar diversos insights valiosos que vai gerar a necessidade desse cliente de contratar o seu serviço, de contratar essa educação financeira que você proporciona. Além dessas questões, você vai coletar questões como objetivos, que são os sonhos do seu cliente. E aí você precisa ter algumas habilidades interpessoais, como por exemplo, empatia. Se você não tiver empatia pelo seu cliente, entender a fundo o objetivo, o sonho de vida dele, você não vai conseguir montar o melhor planejamento financeiro possível. Então essas habilidades interpessoais, como comunicação e empatia, é essencial para você se tornar um planejador financeiro de sucesso. Um planejador financeiro que transforma a vida de pessoas. Então nessa primeira reunião, a reunião de avaliação financeira, você vai coletar os principais sonhos e colocar esses sonhos em nível de prioridade para o seu cliente. Cada cliente vai ter um nível de prioridade e um sonho diferente. Isso é o mais legal na profissão, porque nenhum planejamento que você monta vai ser igual a outro. Por quê? Porque nenhuma pessoa ela é exatamente igual a outra. Cada pessoa tem a sua particularidade e cada pessoa tem uma vida financeira diferente, objetivos diferentes, nível de risco diferente. Então o trabalho não é aquele trabalho chato, repetitivo, monótono, não. É um trabalho dinâmico, um trabalho satisfatório, em que você transforma a vida de outras pessoas. E nessa primeira reunião, você vai coletar informações, como por exemplo, se o cliente quer conquistar a sua primeira casa, se quer conquistar o seu primeiro carro, para onde o cliente quer fazer sua primeira viagem planejada. E essas são informações-chave para você montar um planejamento direcionado e assertivo com o que o seu cliente deseja. Assim como informações sobre segurança financeira do cliente, informações sobre patrimônio atual do cliente e muito mais. E a partir do momento que você coleta todas essas informações, você já consegue na primeira reunião entregar uma vantagem financeira para o seu cliente. Entregar uma vantagem financeira sem pedir nada em troca.
que é o que a gente chama de over delivery, que é você entregar para o seu cliente mais do que ele espera. Se ele veio para essa primeira reunião com o objetivo de entender o que é educação financeira e o que você proporciona, se pode de fato impactar a vida dele ou não, você vai chegar e mostrar em números para ele, ó, cliente, eu te dou, sei lá, R$ 2.000 de vantagem em milhas por ano, te dou R$ 6.000 de vantagem no teu imposto de renda anual. Pô, cliente, quanto é que tu estaria disposto a me pagar por isso? E aí você começa a usar esses gatilhos para aumentar a sua taxa de conversão. Então, para isso, você precisa de uma metodologia, você precisa entender a vida financeira do cliente para agregar uma vantagem e ele ver que o valor que você cobra é bem inferior à vantagem que você entrega. Isso é algo que eu errei muito no início da minha profissão. Eu só entregava o valor, só apresentava o valor do meu trabalho, mas não mostrava o valor que eu ia agregar na vida financeira do cliente. A partir do momento que eu comecei a mostrar esse valor e enquanto financeiramente eu iria impactar na vida dele, a minha taxa de conversão aumentou em pelo menos 80% a 85%. E depois que você vai dessa primeira reunião de avaliação financeira, você gera necessidade no seu cliente de contratar o seu serviço, de contratar o seu planejamento financeiro. Aquele cliente vê em números o quanto você vai agregar na vida financeira dele, pode ter certeza. Esse cliente é um cliente que não vai esquecer de você nem tão cedo. É um cliente que provavelmente vai contratar o seu produto, vai contratar o seu serviço. E a partir desse momento, a gente vai para a próxima etapa, dentro da nossa metodologia, dentro da metodologia SYNC. A próxima etapa da nossa metodologia é, a gente coletou todas as informações, o que é que falta? Montar o planejamento financeiro. Só que a gente vai montar um planejamento financeiro sem entender todos os conceitos técnicos do mercado financeiro, sem entender todos os conceitos técnicos do planejamento financeiro, não tem como. A gente precisa entender, desenvolver essas habilidades, esses conceitos técnicos, de fato, aprender sobre segurança financeira, e entender que segurança financeira é dividida em 3 aspectos: proteção pessoal, proteção patrimonial e proteção profissional. A gente precisa entender noções básicas sobre educação financeira, entender o poder da organização financeira, entender o poder de uma ferramenta como o fluxo de caixa, o impacto que esse fluxo de caixa ele vai causar na vida financeira do seu cliente, tirar diferentes análises desse fluxo de caixa, fazer um fluxo de caixa planejado e a importância de seguir esse fluxo planejado, traçar metas, conseguir fazer projeções. Então, todas essas noções básicas sobre educação financeira, como por exemplo, se pagar em primeiro lugar, a importância do tempo, a importância da constância no mundo dos investimentos, todos esses conhecimentos técnicos, eles são chave para você conseguir montar um planejamento financeiro de sucesso e passar a melhor mensagem do que o seu cliente precisa fazer para poder você conseguir otimizar os resultados dele e fazer com que seu cliente conquiste todos os seus objetivos dentro do prazo desejado. E aí é importante, a partir do momento que você coleta essas informações, você tem que ser ético com o seu cliente. E na montagem do planejamento financeiro, você vai identificar se aquele cliente ele vai conseguir conquistar o objetivo que ele deseja no prazo desejado, ou se não vai conseguir. E se ele não for conseguir, tudo bem, você precisa ser transparente com ele. Ó, cliente, você não vai viajar daqui a 6 meses. Se você quiser viajar, tudo bem, mas você vai se endividar. Agora, se você quiser viajar sem se endividar, a gente viaja daqui a 9 meses e você viaja já com tudo pago. O que é que você prefere? A decisão final sempre é do cliente, nunca é sua. Você vai mostrar os caminhos possíveis para ele conquistar aquele objetivo de forma mais econômica. E aí você precisa entender todos esses conceitos técnicos, não somente sobre noções básicas de educação financeira, sobre entender algumas ferramentas como o fluxo de caixa, sobre proteção financeira, você também precisa ir além, você precisa entender conceitos básicos de mercado, mostrar para o seu cliente que ele precisa entender alguns conceitos sobre microeconomia, macroeconomia. Você precisa também entender conceitos básicos sobre investimento, por mais que você não seja um especialista em investimentos, você precisa entender noções básicas para tirar algumas dúvidas pertinentes caso surjam no momento em que você for apresentar o planejamento financeiro do seu cliente. Você precisa entender estratégias de aquisição de bens,
caso o seu cliente tenha um interesse, tenha aquele objetivo, aquele determinado sonho de adquirir o seu imóvel próprio, de adquirir o seu primeiro carro, você precisa entender também sobre garantia de renda futura, a importância de uma previdência privada, a importância de o cliente não depender apenas do INSS. A gente até brinca, né, dizendo que no mercado financeiro a gente tem aquela máxima que a sigla INSS significa isso nunca será seu ou isso nunca será suficiente. Mostrar a importância do cliente diversificar uma carteira, não colocar todos os ovos em uma única cesta. E outros conceitos técnicos para que você esteja preparado no caso de surgir dúvidas por parte do seu cliente. E a partir do momento em que você vai entender todos esses conceitos técnicos, e na nossa metodologia a gente te ensina o passo a passo de cada um desses conceitos técnicos, a gente te ensina também algumas possíveis dúvidas que irão surgir dos seus clientes, dúvidas que a maioria dos meus clientes tiveram, a maioria dos clientes dos meus sócios também tiveram, e como você pode sanar essas dúvidas e passar a melhor mensagem possível ao responder aquela dúvida. Até porque o papel do planejador financeiro é traduzir os conceitos técnicos do mercado financeiro em algo simples, didático e dinâmico, de fácil entendimento para o seu cliente. Cliente, eu vou te ensinar aqui sobre uma estratégia de aquisição de bens, sobre o consórcio inteligente, mas beleza. Isso é um termo técnico. Como é que a gente transforma essa linguagem numa linguagem simples e eficiente? Você precisa primeiro entender o técnico para depois adaptar esse técnico e transformar em uma linguagem simples e de fácil entendimento por parte do seu cliente. E a partir desse momento, você vai ter todo o know-how para poder montar o planejamento financeiro do seu cliente. A partir do momento em que você entendeu todos os conceitos técnicos, entendeu a cronologia de um planejamento financeiro, entendeu a estrutura e a elaboração de um planejamento financeiro, você já tem as ferramentas necessárias para isso, que é assim que vai te proporcionar. Você começa a montar de fato o planejamento financeiro do seu cliente. E vê que legal, você vai juntar todos os conhecimentos técnicos que você adquiriu com todas as informações financeiras que você coletou na primeira reunião. E aí você vai ver que todas as engrenagens encaixam. E a partir desse momento que as engrenagens começam a encaixar, o planejamento financeiro personalizado do seu cliente começa a sair. E aí você começa a tirar esse planejamento financeiro do papel. E aí você começa a buscar no mercado tudo aquilo de bom, tudo aquilo que faz sentido e tudo aquilo que é alinhado com os interesses do seu cliente, sem nenhum tipo de viés. E a partir desse momento, você já vai conseguir montar esse planejamento financeiro de sucesso. O que é que falta? Somente montar um planejamento financeiro não vai fazer com que seu cliente siga esse planejamento financeiro. Somente você montar toda a cronologia, montar toda a estratégia, montar toda a estrutura, não vai se fazer com que seu cliente siga o planejamento financeiro. E até porque, para você montar o planejamento financeiro, você usou de muitos conceitos técnicos que você aprendeu. Então você precisa traduzir todo esse planejamento técnico em uma apresentação simples, direta, dinâmica e de fácil entendimento. E aí é quando, nessa etapa da nossa metodologia, a gente te ensina a apresentar a consultoria financeira da melhor forma possível para o seu cliente. Como é que você vai passar a melhor mensagem possível para o seu cliente? A gente te ensina nessa etapa da nossa metodologia, do nosso método. E é aí que você vai se tornar um planejador financeiro diferente do mercado. Por quê? Porque você vai ser um planejador financeiro muito mais claro, muito mais assertivo, em que seu cliente tenha poucas dúvidas, porque ele vai conseguir entender todos os termos técnicos através de exemplos, através de dinâmicas, tudo isso porque a gente vai te ensinar como fazer isso, tá? E aí você vai aprender como montar uma apresentação de consultoria. A gente, aqui na Sync, a gente tem esse modelo, a gente te passa esse modelo, essa ferramenta de como você vai apresentar a consultoria financeira para o seu cliente. E como você vai passar todos os conceitos técnicos e transformar todos esses conceitos técnicos em gráficos dinâmicos. Como você vai transformar em todos esses conceitos técnicos em
exemplos do dia a dia do seu cliente e como você vai quebrar todo o planejamento financeiro em 2 reuniões. A primeira reunião, uma reunião técnica, em que geralmente você vai apresentar para o cliente conceitos técnicos do planejamento financeiro dele, porque se o cliente não entender os conceitos técnicos do planejamento financeiro dele, ele não vai saber o que ele vai fazer na vida financeira. Tudo bem, ele pode confiar em você e executar tudo aquilo que você planejou, mas vai chegar 6, 8, 12 meses depois e o cliente vai te perguntar: Marcos, por que eu estou fazendo isso? Então é importante que ele entenda os conceitos técnicos. E para ele entender os conceitos técnicos, você tem que traduzir e transformá-lo em uma linguagem simples e de fácil entendimento. E a segunda etapa da apresentação da consultoria é quando você entrega todas as soluções, quando você entrega o caminho das pedras para o seu cliente conquistar tudo aquilo que ele deseja. Quando você entrega o caminho das pedras e o que é que ele precisa fazer mensalmente, quanto ele precisa economizar, como é que está o orçamento planejado, onde ele vai colocar o dinheiro de curto prazo, o dinheiro da reserva de emergência, onde ele vai colocar o dinheiro de médio prazo, o dinheiro dos investimentos, onde ele vai colocar o dinheiro das viagens planejadas, onde ele vai colocar o dinheiro de longo prazo da previdência, explicar o que é uma previdência privada, os diferenciais de uma previdência privada, tudo isso ao longo dessas 2 reuniões. Reunião técnica, uma reunião que dura em média 1 hora, 1 hora e meia, e uma reunião prática, que é a reunião em que você entrega a virada de chave na vida financeira do seu cliente. E a partir desse momento, ele vai decidir entre 2 opções. Se ele vai tentar conquistar tudo aquilo que você planejou de forma solitária, sozinho, ou se ele vai conquistar tudo aquilo que você planejou tendo o seu acompanhamento profissional. E sempre é importante você evidenciar que o melhor caminho para o seu cliente é ter o seu auxílio profissional. Por quê? Porque através de um auxílio profissional, o cliente não vai ficar suscetível a oscilações de mercado, o cliente não vai ficar suscetível a mudanças no seu cenário financeiro e também não vai ficar suscetível a outros fatores que ele está exposto caso ele tente seguir esse planejamento financeiro sozinho. E depois desse momento em que você entrega e você apresenta da melhor forma possível o seu planejamento financeiro, o planejamento financeiro que você montou adequado ao perfil, adequado ao risco, adequado às necessidades do seu cliente, você vai para a próxima etapa da nossa metodologia. Ao finalizar essa etapa de entrega do planejamento financeiro, a gente começa a entender como funcionam os pilares da metodologia SYNC. Entender as necessidades do cliente, se aprofundar nessas necessidades, personalizar todo o processo e guiar o cliente ao longo da jornada de educação financeira. E onde é que muitos planejadores financeiros erram nessa jornada, que é assim que começa a otimizar esses resultados? Primeiro ponto. A maior parte dos planejadores financeiros, eles querem entregar o planejamento financeiro do seu cliente em uma única reunião. E fica uma reunião muito massiva, uma reunião muito entediante por parte do cliente. Isso a gente coletou de feedback de diversos clientes. A gente adaptou a nossa metodologia para quebrar essa primeira reunião em 2 reuniões. E assim a gente vai conseguir abordar mais temas, assim a gente vai conseguir direcionar cada uma das reuniões para a sua necessidade específica. Outro ponto também que muitos planejadores financeiros erram é no próximo passo da nossa metodologia, que é justamente no acompanhamento financeiro. Por quê? Você não pode deixar o seu cliente suscetível às oscilações do mercado, a não ser que seja uma decisão dele de seguir sozinho nessa trajetória. Mas muitos planejadores financeiros pensam pequeno. Por quê? Porque eles começam a vender o seu produto, o seu serviço, que é o seu planejamento financeiro, que é o valor inicial, que é um valor mais alto, e esquecem que podem começar a escalar o seu segundo tipo de renda, que é a renda recorrente, que é o melhor tipo de renda, na minha opinião, que é aquela renda que todo mês está no seu bolso. E eles ignoram esse tipo de renda e só querem vender o seu planejamento financeiro e deixar o seu cliente aquém.
E aí é que a gente começa a corrigir esse erro na nossa metodologia SYNC. A gente começa, de fato, a ter uma recorrência mensal através do acompanhamento financeiro, sempre entregando valor nesse acompanhamento financeiro. Outro ponto que muitos planejadores financeiros erravam, eles não entregavam o melhor acompanhamento financeiro possível para o seu cliente. Entregavam um suportezinho ali online, um suportezinho muito meia boca. E aí a gente mudou essa metodologia na SYNC e começou a agregar valor a cada reunião de acompanhamento. Muitos planejadores financeiros faziam um acompanhamento financeiro com o seu cliente da seguinte forma: entrava ali no fluxo de caixa mensal, via o fluxo de caixa do cliente se estava positivo ou negativo, dava alguns pontos de melhoria e via a necessidade de fazer alguns produtos. Se o produto estava feito, ok. Se o produto não estava feito, vamos fazer. Só que o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, beleza. Essas reuniões acabavam sendo monótonas e chatas. Aqui na SYNC a gente mudou esse método monótono e chato para o seu cliente, para o nosso cliente. A gente começou a agregar um novo conhecimento a cada reunião de acompanhamento financeiro. A gente desenvolveu mais de 30 temas para que o planejador financeiro que utilize a metodologia da SYNC consiga agregar valor no seu trabalho, consiga agregar valor no seu produto, no seu serviço. Então a gente desenvolveu mais de 30 temas. Temas esses que são temas que são atrativos, que as pessoas querem saber, como por exemplo, como conversar sobre educação financeira com os filhos, sobre milhas, sobre estratégias de aquisição de bens, sobre comprar carro ou alugar carro, sobre comprar imóvel ou alugar imóvel, sobre redução de custos, sobre como começar a empreender, sobre como planejar viagens, compras inteligentes, investimentos, renda fixa, renda variável, criptoativos e diversos outros temas para que a cada reunião você continue vendo o fluxo de caixa e vendo a necessidade de produtos, mas que você consiga agregar um novo tema para que o cliente venha de mente aberta e saia dessa reunião com o sentimento de: hoje eu saí daqui com um novo conhecimento, com o sentimento que você vai conseguir agregar valor a ele. E toda essa metodologia, todo esse conhecimento, esse valor agregado que você vai proporcionar para o seu cliente, faz com que você saia de um acompanhamento, um suporte online meia boca, no valor de R$ 49,90, para você começar a cobrar valores recorrentes de R$ 200, R$ 300 por mês. Vai depender muito do seu ticket, vai depender muito do quanto você enxerga como valor da sua hora. Coisa que você precisava fazer antes. 6 clientes para ter uma renda recorrente de R$ 300, com apenas um cliente você consegue ter essa renda recorrente. Por quê? Simplesmente porque você vai estar agregando conhecimento, agregando valor ao seu trabalho. E depois desse momento em que você tem uma metodologia de acompanhamento, e o detalhe é que a gente te ensina e te entrega todos esses materiais de apoio sobre como você vai falar e abordar cada um desses mais de 30 temas que a gente tem hoje, beleza? E a partir do momento que a gente entende a necessidade de um acompanhamento, entende como fazer um acompanhamento financeiro de sucesso, as particularidades de cada reunião de acompanhamento, a gente vai para a última etapa da nossa metodologia. A última etapa da nossa metodologia é justamente quando a gente começa a escalar o nosso negócio, que é quando a gente trabalha a nossa máquina de vendas. É quando a gente olha para todo o processo anterior, toda a etapa na metodologia SYNC e começa a te ensinar como você vai alavancar os seus resultados. Como você vai, por exemplo, conseguir mais de 10, 15 recomendações por reunião. Seja essa reunião de avaliação financeira, seja essa reunião de entrega de planejamento, seja essa reunião de acompanhamento. Por quê? Porque se cada reunião você conseguir pelo menos 5, 10, 15 recomendações, você já tem 5, 10, 15 novos possíveis clientes para você entrar em contato com essas pessoas. Não é somente também você pegar o nome e o número dessas pessoas, é você fazer com que seu cliente converse com essa pessoa e gere a necessidade nessas 5, 10, 15 pessoas de ter o seu produto e serviço através do resultado que você proporcionou para o seu cliente. É quando você começa
a escalar o seu negócio de uma forma exponencial. E você já vai ser um planejador financeiro totalmente diferente, porque você já vai ter muito mais confiança na metodologia, porque você já conseguiu agregar valor para as pessoas que você já converteu como cliente anteriormente. E depois que a gente vai para esse módulo, termina essa etapa da nossa metodologia de máquina de vendas e como escalar o seu negócio, aí você está pronto para um mercado financeiro, está pronto para empreender e ser dono do seu próprio negócio como planejador financeiro. Você está pronto para faturar mais de 150 mil reais por ano. Agora, é só parar por aí que a metodologia Sync ela encerra? Não, porque a gente sempre faz workshops, sempre faz webinars, sempre faz eventos para que você não estagne na sua profissão, para que você sempre tenha novos conhecimentos, sempre esteja em contato com outros planejadores no mercado, até porque a gente tem uma rede de planejadores financeiros. Por quê? Porque através do networking você consegue multiplicar os seus resultados. Então a metodologia Sync te oferece a oportunidade de ter uma carreira promissora no mercado financeiro. Uma carreira que vai entender as necessidades do cliente. Você vai se aprimorar nessas necessidades, que você vai personalizar todo o seu atendimento e guiar o seu cliente de forma constante nessa jornada de educação financeira. A metodologia Sync vai te tirar do absoluto zero e vai te levar a um faturamento de mais de 150 mil reais por ano. A metodologia Sync vai te formar um planejador financeiro que transforma a vida das pessoas através da educação financeira, otimizando a relação dos seus clientes com suas finanças pessoais. E vá por mim, todos os seus clientes, quando tiverem os seus objetivos realizados e conquistados, eles vão ser gratos a você por essa conquista desse objetivo. A gente entendeu todos os passos da nossa metodologia Sync, a gente entendeu sobre a etapa inicial, sobre os conceitos gerais da profissão, a gente entendeu sobre como abordar os clientes, a gente entendeu também sobre como você vai fazer a primeira reunião com o seu cliente e como a nossa metodologia vai te ensinar como você vai fazer essa primeira reunião com o seu cliente, a importância de coletar as informações chaves para a montagem do planejamento financeiro. A gente viu que a metodologia Sync vai te ensinar todos os conceitos técnicos do mercado financeiro, do planejamento financeiro. E como é que você vai usar esses conceitos técnicos, vai usar todas as informações chaves que você coletou para montar o planejamento financeiro personalizado e direcionado para o seu cliente. E depois dessa montagem do planejamento financeiro, como a nossa metodologia Sync, a gente vai te ensinar a apresentar esse planejamento da melhor forma possível, passando a melhor mensagem possível para o seu cliente. E através da nossa metodologia, você vai entender que não pode deixar o seu cliente refém das oscilações do mercado. Como é que você vai estar cada vez mais próximo desse cliente, acompanhando de perto cada passo que ele vai dar ao longo da jornada de educação financeira. E a partir desse momento que você entendeu toda a nossa metodologia, desde a etapa inicial até a etapa final, o último passo é como você vai escalar o seu negócio através da máquina de vendas, através da otimização da sua gestão comercial, através de alguns gatilhos que você vai utilizar e de algumas estratégias que você vai fazer para multiplicar os seus resultados em um curto período de tempo. A gente identificou diversos erros que planejadores financeiros comuns fazem e a gente corrigiu esses erros através da nossa metodologia. Diversos erros como, por exemplo, não abordar o cliente da melhor forma possível, não ter empatia e não entender as necessidades do cliente. Diversos erros como, por exemplo, fazer a avaliação financeira em uma única reunião, não personalizar as vantagens e não fazer uma proposta personalizada. A gente entendeu diversos erros, como, por exemplo, apresentar a consultoria, que é uma reunião maçante, em uma única reunião. Através da nossa metodologia, a gente corrigiu esse erro e quebrou em 2 reuniões e tornou
em 2 reuniões muito mais fluidas. E diversos erros, como por exemplo, não acompanhar o cliente ao longo da jornada de educação financeira. Algo que foi muito alarmante, algo que a gente apanhou muito lá atrás e que a gente corrigiu esse erro através da metodologia SYNC, em que você acompanha o cliente de perto e a sua renda recorrente ela é muito mais valorizada e a sua renda recorrente ela só tende a escalar, a crescer cada vez mais. E a partir do momento que a gente corrigiu todos esses erros na nossa metodologia, a gente passa a ter uma metodologia validada e comprovada. E para te provar isso, eu vou deixar na tela aí alguns depoimentos de planejadores financeiros que utilizam a nossa metodologia e como a nossa metodologia assim que agregou na vida desses planejadores financeiros. Vou deixar aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo.